Fala galera, aqui são os Minions de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo, falando aqui nesse momento tão conturbado do Santos, em que não temos treinador, alguns nomes são especulados e já falaremos dele, mas vamos fazer aqui nesse vídeo um balanço sobre o atual momento do Santos e o que nós passamos já de sofrimento nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Acabou que tivemos um turno inteiro sob o comando do Diniz, não foi nada do que os mais otimistas esperavam, e então vamos pensar um pouco aqui no nosso futuro, olhando para o nosso passado, né? Eu acho que é sempre uma boa maneira de entender o que está acontecendo e o que podemos esperar aí, porque a história sempre nos ensina muita coisa. E então o Santos chega aqui nesse final de segundo turno, de primeiro turno, na 13ª colocação, com 22 pontos, tendo jogado o turno inteiro. Então lembramos que o Santos pode ser que termine o turno de maneira oficial, abaixo ainda dessa colocação, porque São Paulo tem um jogo a menos, Juventude tem um jogo a menos e os dois têm o mesmo número de pontos que o Santos. Então, qualquer um que empate desses dois, ou os dois, passam o Santos. Então, e o Santos pode terminar aí na 16ª colocação, porque o Grêmio tem 16 pontos e 2 jogos a menos. Então, caso ele vença os 2 jogos, ele ficaria com o mesmo número de pontos que o Santos, mas na frente pelo número de vitórias. Então, o Santos termina o turno, cronologicamente falando, em 13º, mas em pontos perdidos, ele estaria aí na 16ª colocação, à frente de Bahia, América Mineiro, Sport e Chapecoense. Então uma situação bastante difícil, principalmente para fazer uma troca de treinador. E, enfim, olhando assim para o nosso retrospecto, a gente vê vários jogos em que o Santos não foi bem. E aí a grande pergunta para começar é: o que nós tiramos desse primeiro turno? Será que o Santos é um time que de fato vai cair? O Santos demonstrou que os jogadores são ruins, que o elenco era ruim, ou a mudança e a saída do Diniz vai ser o suficiente para tirar o Santos da situação e nos colocar em uma situação um pouco mais confortável? Pergunta fácil de responder, né? Bem, Tranquilo, tranquilo. Aqui não tem dificuldade. Aqui é só pergunta simples. então vamos lá. Eu vou repassar bem rapidinho. O Santos perdeu para o Bahia de 3-0 fora de casa. O Santos ganhou de 3-1 de Ceará em casa. O Empatou. 3-0 foi aquele jogo que o Santos deu uma pane na volta do segundo tempo, então o Santos teve muito disso desse ano, né? De até fazer um Mas primeiro tempo. De algum momento da partida, ou no começo do primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, ter uma pane, tomar vários gols, então aconteceu isso muito. E logo no primeiro jogo contra o Bahia, a gente já viu isso, já para nosso desespero. aí na terceira rodada a gente teve aquele jogo da discórdia, que foi o Santos e Juventude 0-0, que o Santos não jogou nada. Mas assim, foi. Cara, até os jogos com o Holland, que foram ruins, não foram tão ruins quanto esse jogo. E foi meio desesperador. Só que aí na sequência o Santos perdeu para o Fluminense de 1-0, mas jogou bem. O Santos jogou bem esse jogo. Nossa, o Marinho teve várias chances, era para ter ganhado, pelo menos empatado esse jogo, mas. Era. Enfim, gol do Nenê, né? Lógico. E aí na sequência a gente ganhou de São Paulo, cara. Olha que coisa. Eu nem lembro quando que tinha sido o último clássico que o Santos tinha ganho. A gente estava precisando para moral, para ver que o trabalho estava dando resultado, e ali foi um bom momento. A gente até comentou, né, no vídeo de análise do Diniz que esse momento foi um momento bem interessante para o Santos, porque o Santos tinha feito um jogo bom contra o Fluminense, mas não tinha conseguido o resultado, e aí ganha do São Paulo logo na sequência. E era uma sequência complicada para o Santos, né? A gente trabalhou muito isso esse ano, né? Batemos muito nisso nos vídeos. E aí, logo na sequência, o Santos empatou fora com o Grêmio, que foi um bom resultado, porque o Santos esse ano não joga nada fora de casa, então conseguiu um empate com uma equipe que é qualificada, apesar do momento não ser bom também, foi importante. Um jogo que o Santos não jogou mal e teve falhas de defesa. Então isso a gente vai olhando assim as constantes desse time. Né? Quando que esse time Sim, jogou bem? Quando pressionou, quando conseguiu fazer a marcação sob pressão e aproveitou, por exemplo, o Giamota próximo da área,
que é coisa que, sei lá, o Felipe Noronha sempre fala, as pessoas que curtem tática sempre falam, né? Uhum. E que o Santos, dos casos do São Paulo, aproveitou o erro de saída de bola do São Paulo, fez uma marcação sob pressão, uma transição rápida, né? O primeiro gol foi um lançamento do goleiro que caiu no Giamotto, que passou rápido para o Marinho, então a troca de passe rápida dentro da área. E o do Grêmio a gente já vê aquelas falhas de defesa terríveis, assim, o Luiz Felipe perdendo a bola, foi o Diego Souza livre no primeiro gol, Foi. mas a gente viu também bom, assim, foram 2 gols em que um foi uma boa jogada mesmo, né? Aquele passe do Camacho para o Marcos Guilherme, e o outro foi um golaço do Marinho, então fora da curva, mas enfim, conseguimos o empate. E logo na sequência a gente ganhou do Atlético Mineiro, um dos favoritos ao título. Não era o time titular, ainda não tinha. Estava desfalcado na Copa América, por vários jogadores não estavam presentes, mas a gente jogou bem esse jogo, fomos bem contra o Atlético Mineiro, o time jogou bem, se portou bem e conseguiu a vitória Hulk estava em campo e não fez nada. contra um candidato. O Hulk foi muito bem marcado, o Hulk não conseguiu jogar, ele teve uma, duas chances, assim, e assim, nenhuma clara, assim, muitos chutes tentando de longe, teve uma que ele foi perto do gol, assim, mas ele se enrolou e não conseguiu fazer. Mas, cara, não jogou, não apareceu, o Santos neutralizou o Hulk, cara, foi muito esperançoso, porque foi uma sequência muito boa, cara. Ganhar do São Paulo, empatar fora com o Grêmio e tendo, assim, falhas pontuais contra o Grêmio, né? Não foi assim, tipo, o time teve um apagão, ou então o Grêmio jogou muita bola. Não, o Santos acabou perdendo o resultado por conta de falhas pontuais. E daí, na sequência, a gente ganha do Atlético Mineiro. Opa, cara, tá num caminho bom, né? Tá melhorando e tal. Aquilo que o Diniz falou muito de time que oscilava, a gente viu nessa sequência, assim, um time que falhou contra o Fluminense, mas foi bem, aí jogou bem contra o São Paulo, aí teve mais falhas contra o Grêmio, jogou bem contra o Atlético Mineiro, não teve falhas, apesar de ter um primeiro tempo que não foi tão bem, os gols saíram só no segundo tempo, e o segundo gol que foi o do Madison, do Marcos Guilherme, um fez a jogada, passou para o outro, que jogou para o outro no meio. Foi uma jogada de contra-ataque em que o Atlético foi todo para o ataque. Então, assim, tem que sempre colocar em contexto. Mas o time, sim, estava oscilando, como diz o Diniz, mas indicava que tinha potencial. E aí. Aí começa os sinais, né? Que no começo a gente não enxerga, mas depois a gente vê. O Santos empatou em casa em 0-0 com o Sport, que também foi um jogo ruim. Outro jogo que o Santos não conseguiu jogar. E o Sport levou algum perigo para o Santos, coisa que o Juventude não tinha feito, né? O Juventude abdicou de atacar. O Juventude foi lá para conseguir empate e conseguiu. Agora o Sport não. O Sport causou perigo. O Santos sofreu um pouquinho com o Sport. Podia ter sido pior do que foi, cara. O que é bizarro, porque o Sport é uma das piores equipes do campeonato. E se a gente não consegue ganhar em casa de uma das piores equipes, é um sinal de alerta, mas dentro do contexto de vir de uma sequência boa e ter dificuldade contra times retrancados, a gente meio que, cara, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos analisar com mais calma. Vamos lá. Vamos dar sequência. Aí o Santos perdeu para o América Mineiro. 2-0 fora de casa. E aí a gente se Foi preocupa. ruim. Esse jogo foi bem complicado. O Santos não conseguiu funcionar, o time do Santos não funcionou. Esperava-se sim um América reativo, talvez, mas foi um jogo bem ruim. Assim. É. E, na sequência, a gente ganha do nosso eterno freguês da Vila, que foi o Atlético Paranaense. E assim. Tomara que perca de novo na semana que vem. É um clássico o Santos ganhar na Vila e o Atlético ganhar na Baixada em Curitiba. A gente troca pontos com eles. E eu espero que na próxima também consigam, porque vale a classificação. O retrospecto do Santos contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil não é tão bom. O Atlético eliminou o Santos 2 vezes e o Santos eliminou o Atlético só uma. Então, vamos empatar isso aí, né? Só que assim, o momento é complicado, a torcida é essa, nós vamos estar lá torcendo. Tomara que quem assuma dê uma injeção de ânimo, ajuste coisas específicas, a gente já consiga moer e pelo menos passar de fase para ganhar mais uma graninha e ter chance aí de subir um pouco mais nas tabelas da Copa do Brasil. Depois disso, a gente teve aquele clássico contra o Palmeiras, que a gente perdeu de 3-2. Então, e aí a gente tem de novo essa questão da oscilação, né? O Santos fez um jogo relativamente bom contra o Atlético, mas achou um gol.
O Sim. Atlético deu um gol, assim, foi pura mística da Vila aquilo lá, porque é um gol contra bizarro. E aí, contra a Palmeiras aí no Parque das Alianças, de novo aquela coisa de falhar, entrar desligado, tomou 2 gols em 10 minutos, 5 minutos, aí quase mata o jogo, ainda consegue voltar aí no gol de pênalti, não jogou tão mal o segundo tempo, mas Não. de novo, falha defensiva na bola aérea, falta de marcação, o cara que fica livre, enfim. Se vier um treinador novo que arrume isso, porque o Diniz não conseguiu, e aí acabamos conseguindo ainda mais um gol. Enfim, foram 2 gols de pênalti, não dá para super dizer que criou jogada também. E aí Pois é. perdemos. E aí a gente Infelizmente. vai jogar fora de casa contra o Bragantino, que no momento era um dos 3 primeiros, eu acho que era vice-líder quando a gente jogou contra eles, acho que o Palmeiras era o líder. E a gente consegue um empate fora de casa, 2-2, olha que coisa. O Bragantino que nessa altura do campeonato tinha ganhado dos outros grandes times de São Paulo, já tinha ganhado de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, mas quase ganhou do Santos, de novo deu empate, era a nossa aposta, porque sempre dá empate, mas foi um jogo, de novo, a gente olha assim, os resultados bons do Santos são com elementos fora da curva, então um gol contra bizarro, a gente vai falar daqui a pouco da Chapecoense, que foi um pênalti aleatório, que foi mandado voltar, nesse aqui foi um troço absurdamente fora da curva, que foram 2 cruzamentos certos do Felipe Jonathan, Sim. sendo que, tipo, pois é, bizarro, isso não acontece. Sendo que um deles foi no último minuto, assim, foi para arrancar esse empate mesmo, mas é uma coisa que acaba não colaborando muito para o time de um modo geral. Assim, você acerta, é bom, ótimo, ganhamos um ponto, mas você, de novo, não viu uma troca de passes, não viu uma estrutura de jogo e se baseou no negócio que acertar uma vez em cada passagem do Cometa Halley, que é o Felipe Jonathan para acertar 2 cruzamentos no mesmo jogo e os dois virarem gol. Nossa, cara, o Felipe Jonas acertar 2 cruzamentos no mesmo jogo e os dois virarem gol, cara, é bem o que o Danilo falou, é como se fosse passagem do Cometa Halley, cara, tipo, uma vez a cada 70 e tantos anos. Porque ele acertar um e virar gol em a cada, sei lá, 6 jogos já é uma façanha. É, e na sequência, cara, o Santos me perde em casa pro Atlético Goianiense, 1-0. De novo, né? Porque o Santos já tinha perdido para o Atlético Goianiense no ano passado com o gol do Chico lá, bizarro, golaço do coreano dos caras. E aí, de novo, o gol que é aquela coisa do Carlos que falou, dos sinais, né? A gente vê os sinais. O gol que o Santos tomou contra o Atlético Goianiense foi isso, foi essa zaga adiantada que tomou gol contra o Palmeiras, que tomou gol contra o Cuiabá agora, que deixa o goleiro meio que, assim, sem pai nem mãe lá atrás. E aí o Atlético Goianiense achou uma bola lá, sobrou pro cara, o João Paulo teve que fazer pênalti, 1-0, e aí o Santos não criou mais nada Exato. que conseguisse marcar E, um gol aí. Foi horrível, e, horrível. e esse talvez seja o grande problema, né? Porque o Santos, quando ele sai atrás, ele não consegue recuperar o resultado. E quando ele joga contra o time retrancado, ele também não consegue furar e acaba tomando esses gols de contra-ataque. Então, assim, todos os problemas que o Danilo elencou, a gente pode resumir num grande quadro que é esse. Precisar de resultado e não conseguir fazer, e precisar furar retranca e jamais conseguir furar uma retranca. Enfim, a gente já fez a análise do Diniz, deixa para lá, ele já não é nem mais técnico do Santos. Vamos continuar a sequência. Na sequência vem a vitória sobre a Chapecoense fora de casa. Daquele jeito, né? Foi um pênalti num lance bizarro. Eu tenho minhas dúvidas se foi pênalti mesmo, mas acho que foi, beleza. Até porque enfim, marcar gol contra o Santos, marcar pênalti contra o Santos é muito raro mesmo. Mas Ainda era mais quando a vai pro VAR, Chapecoense. né, cara? Pois então. E era a Chapecoense do Jair Ventura, ou seja, uma Chapecoense horrível, em que o Santos não só acabou sofrendo, conseguindo essa vitória por um pênalti, no mínimo discutível, mas eu acho que foi pênalti. Sim, Que teve que voltar, porque para quem não lembra, foi aquele que o Sanches teve que bater 2 vezes. A foi. primeira bateu muito mal, mas o goleiro de fato se adiantou. Então, assim, só porque as circunstâncias foram muito, de novo, fora da curva, mas depois bateu muito bem, e tinha que ter voltado mesmo. O goleiro se adiantou mesmo, tá lá na regra, enfim. Mas era uma Chapecoense do Jair Ventura muito ruim, que não tinha, acho que tinha uma vitória ou nenhuma vitória no campeonato, e que o Santos conseguiu tomar pressão. A Chapecoense em algum momento, principalmente assim, no segundo tempo, foi melhor que o Santos, pressionou o Pois Santos, é. e, E é uma e o Santos não tinha reação. Assim. Chapecoense que até hoje não ganhou no campeonato. E o Santos Ainda não ganhou, não ganhou. caraca! E o Santos não conseguiu, cara.
Não conseguiu jogar, não conseguiu criar, cara. Os caras têm 7 pontos de 7 empates que eles tiveram no campeonato. Ai, bom. Isso. Então, Enfim. na Pelo menos sequência, ganhou, sim, mas na sequência, daquele jeito. na sequência, Ah, a gente foi aquele jogo maravilhoso, 0-0 contra o Corinthians, que foi um jogo horrível. O Santos não jogou nada, o Corinthians também não jogou nada no primeiro tempo. O problema é que no segundo tempo o Corinthians jogou. O Corinthians criou e o Santos não conseguiu fazer nada. A gente foi dominado por um Corinthians que estava horrível. Era um Corinthians muito ruim nessa época. Agora eles estão melhores, mas até esse jogo eles ainda eram muito ruins, cara. E a gente não conseguiu. O segundo tempo foi do Corinthians, inclusive teve gol anulado, teve lance duvidoso que voltou. Cara, a gente foi um empate com sorte pra gente nesse jogo. o torcedor santista que reclama aí do VAR não tem por que reclamar, porque pro Santos conseguir arrancar esse empate do Corinthians do jeito que foi, contra o Corinthians, só graças ao VAR mesmo, porque teve um gol deles que estava impedido, mas tinham dado, se não fosse o VAR não teria voltado, e um pênalti que deram, que foi dado o pênalti, se não fosse o VAR também teria sido pênalti, o Santos teria perdido esse jogo, tranquilamente. Era o começo desse Corinthians, que agora tá muito bem, mas era só a estreia do Juliano, então o Renato Augusto nem jogou esse jogo, e o Santos era para ter ido bem melhor contra o Corinthians, então os sinais estavam ali, o golpe estava ali, né? A gente estava caindo que quis. Exato. E na sequência, o Santos vai jogar fora de casa contra o Fortaleza e a gente pensa, lá vai mais uma vitória do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza tá uma fase boa, é um bom treinador, o Vojvoda, tá ajustado o time, tá bem na tabela, e o Santos consegue arrancar o empate, cara. Arrancar o empate porque o João Paulo pegou um pênalti no último minuto, mas o Santos de novo não jogou bem, e só porque acertou um cruzamento logo depois do gol do Fortaleza, que o goleiro desviou e daí caiu na cabeça do Sanches para ser gol. Então, de novo, mais um jogo que o Santos não joga bem, mas foi não perdendo. Então, o Santos conseguiu aí ganhar da Chapecoense, empatar com o Corinthians, empatar com o Fortaleza, vai ter mais empate logo em seguida, então ficou 4 jogos sem perder no campeonato, mas são só 3 empates. E foi uma boa jogada. O Pirani apareceu na esquerda, conseguiu cruzar, o goleiro só encostou na bola e daí acabou ficando livre para o Sanches e tal. Então, assim, a jogada foi boa, só que, cara, foi uma jogada. Sabe, assim, o Santos não fez muito mais que isso no jogo, e é bem o que o Danilo falou. Se o João Paulo não pega o pênalti no final, é uma derrota para conta, cara. Foram tudo que está acontecendo, que a gente está analisando, circunstâncias que deram resultados ok para o Santos, sabe? Tipo, vitória contra a Chapecoense por causa de um pênalti, empates por conta da arbitragem ou do nosso goleiro atuarem e salvarem o resultado, salvarem bem entre aspas, assim, porque a arbitragem não é questão de salvar, é questão de arbitrar corretamente, né? Mas, cara, não tem nada que você diga assim, nossa, porque o Santos mereceu, porque o Santos jogou mais. Até agora, a gente falou que o Santos jogou bem contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. O Fluminense a gente ainda perdeu. Tá? Veja, 3 jogos do universo de 16 rodadas que a gente falou até agora. Tá? O resto, tudo circunstâncias. O gol contra o Atlético Paranaense que deu a vitória, cara. Nossa, tipo, fazia tempo que eu não vi um gol contra tão ridículo, sabe? Então, o Danilo tá analisando perfeitamente. Vamos continuar aqui. Vamos para a 17ª rodada, que tá. Cara, só um pouquinho, galera. O computador deu um chabuzinho e voltou. Pronto. Aí, na sequência, a gente empatou em casa com o Inter 2-2. Então esse jogo aí foi um jogo que talvez colaborasse aí para um argumento do Diniz ficar, porque o Santos conseguiu estar perdendo, de novo a falha da defesa, de novo a defesa se adiantando, de novo a falta de marcação, mas conseguiu uma virada muito improvável. Foi um bom jogo do Pirani. Foi. E, de novo, no fim, falhou, deixou aí a lei do ex entrar em ação, tomou o gol do Yuri Alberto. Assim, era um time que até a defesa já estava totalmente desnorteada já. E esse jogo o Santos não jogou mal. O Santos jogou ok. Não foi espetacular, mas conseguiu criar, conseguiu recuperar, sabe? Tipo, fazer a virada. E assim, foi punido no final. Esse jogo era um Santos, era um jogo, acho que de todos os jogos que a gente tá falando até agora, era um jogo que o Santos merecia ganhar.
sabe, assim, jogou, tentou marcar, conseguiu tirar várias bolas, tentou fazer algumas jogadas de contra-ataque, sabe, tipo, o Santos jogou um pouco, só que tomou o gol, o lançamento lindo, acho que foi o Denilson que lançou, não sei o nome dos caras. Foi lindo o lançamento para o cara que escorou para o Yuri Alberto, sabe? Tipo, só que foi nas costas da zaga, nas costas do Felipe Jonathan e do Wagner Palha. Então, aquelas coisas que a gente já está, infelizmente, ficando acostumados de forma negativa. E aí, na sequência, galera, na 18ª rodada, o Santos teve aquele resultado lindo, maravilhoso, só que não. 0-4 contra o Flamengo. Eu acho que esse a gente nem precisa falar, né? Só falar que, segundo o Diniz, foi 1-0 para o Flamengo, os outros 3 gols do Santos que deu. Assim. Então, pois é, Resolve. ele tenta se eximir de um 4-0. É um troço que, de fato, Ó, você já. Difícil de defender. É aquele momento que é muito difícil de defender. sim, vamos ser justos. O primeiro tempo o Santos foi muito competitivo contra o Flamengo. O Flamengo foi melhor? Foi. Só que o Santos soube marcar, o Santos soube segurar o jogo. Várias faltinhas, várias coisas que davam aquela quebrada no ritmo do Flamengo, sabe? Parecia um time mais maduro, assim, parecia aquele time copeiro, chato de jogar na América do Sul. O primeiro tempo do Santos foi, só que não com a qualidade, mas assim, esse estilo de jogo estava funcionando. Aí no segundo tempo, um pênalti idiota, ridículo, besta, que assim, duvidoso também, mas assim, foi muito idiota. Ele não precisava ter feito nada daquilo. Cara, o Wagner falhou feio. Eu não quero queimar o cara aqui, mas ele mandou muito mal. Se ele chega dando uma bica na bola, não tinha acontecido nada daquele lance ali. E depois cagada em cima de cagada e foi os 4-0. Então, deixa quieto até chegar ao jogo contra o Cuiabá, que aí chegou a queda do Diniz. E o que a gente fez nesse campeonato aí, nesse primeiro turno de bom, cara? Ganhamos 5 jogos, mas empatamos 7 e perdemos 7, cara. Estamos com saldo negativo de 5. Não foi a primeira, não foi a pior campanha do Santos em primeiro turno, mas é uma das piores. Se não me engano, acho que é a terceira pior campanha que o Santos já fez em primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Então, já tomou mais gols, também já fez menos, mas mesmo assim, é uma campanha preocupante. Aquilo que a gente pregou de ter um campeonato tranquilo, de ter um ano mais sossegado, já não está acontecendo. A gente já está sofrendo. E assim, mas daí o Santos consegue ganhar umas duas. Cara, não vai ganhar duas assim da noite pro dia, não vai ganhar só porque a gente quer que ganhe. Que, se fosse assim, a gente ganhava toda a rodada. Vai demandar trabalho, cara. Vai demandar que um técnico consiga organizar as coisas, dê mais segurança defensiva para o Santos e crie mais alternativas de ataque para o Santos conseguir marcar gol, que é um grande problema do Santos esse ano. O Santos tem feito poucos gols. Veja os resultados que a gente falou. Poucos jogos o Santos fez 2, sabe? Quando fez, fez 1. A maioria dos jogos. Então a gente é uma situação, um momento preocupante. Porém, a gente pode enxergar com um pouco de otimismo que a gente conseguiu mandar o Diniz embora ainda no primeiro turno, mas assim, entendo que eu não estou falando isso como, estou crucificando o Diniz e eu queria a cabeça dele e tal. E, assim, eu acho que deu o que tinha que dar, a experiência ensaiou ficar boa, mas nunca ficou boa de verdade, então acabou. Só que com otimismo, porque o próximo treinador pode corrigir algumas coisas e aproveitar o elenco do Santos, que não é ruim. É um bom elenco, não é elenco espetacular, não é aquele elenco que dá segurança total pra gente, mas, cara, tem bastante opções, tem variações, tem reservas, tá até melhor do que o elenco do Cuca com o Transfer Ban, que, cara, não tinha reserva. Sabe? A gente tinha, saiu o Soteldo e entrava o Lucas Braga, era a única reserva que o Santos tinha, que a gente confiava e falava, não, beleza, esse aqui não tá tranquilo. E o resto do time, cara, saiu o jogador, acabou, cara. A gente não tinha opção. Então, assim, talvez os titulares não estejam no momento ainda tão bom quanto estiveram os titulares sob o comando do Cuca, né? Talvez a qualidade deles também não seja igual, então a gente pode questionar que a zaga talvez não seja tão boa quanto o Veríssimo e Pérez. Pode, sabe? Não vejo problema nenhum, são jogadores em outra fase da carreira, em momentos diferentes tal. O meio de campo é diferente também, então armado diferente, a gente pode comparar jogadores e momentos tal. E o ataque não tem mais o Soteldo, não tem mais o Caio Jorge, mas agora a gente tá com o Batistão, o Lucas Braga, desde o ano passado tem se mostrado um cara importante para o Santos. Então,
E tem agora opções para trocar, sabe? Então, tipo, pô, você tem o Marcos Guilherme, você tem o Lucas Braga, você tem o Batistão, vai ter o Tardelli, tem o Marinho, sabe? Então, assim, tem opções. Mas aí vai muito do estilo do treinador, se adaptar ao elenco que o Santos tem, se adaptar à realidade financeira do Santos, porque, cara, não adianta chegar e achar que o Santos vai contratar 3 jogadores de confiança. O Santos não vai contratar ninguém, cara. É o que tem. Tipo, o que tá ali é o que o Santos tem disponível. Talvez possa trazer um jogador que esteja livre no mercado e que não tem um salário tão alto. E olha lá, sabe? Tipo, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente vai, assim, a gente passou o panorama do que foi o turno para poder responder a pergunta que o Danilo fez. O que a gente pode esperar agora do segundo turno com o possível novo técnico? E aí, Danilo, o que a gente pode esperar desse time? E aí, as opções aí que a imprensa está ventilando, o que a gente já pode, de repente, desenhar um pouco aí para o campeonato do Santos no segundo turno? Pois é, olhando aqui como que foi esse primeiro turno no geral, eu coloco, porque no momento a minha única preocupação é não ser rebaixado, e a ideia é ter 4 times que vão pior. Então, de cara, Chapecoense, Sport, América Mineiro e Juventude são os times a serem batidos nesse próximo turno. Juventude com chance de ficar na frente do Santos ainda, porque tem um jogo a menos. E aí, nesse sentido, como o Carlos falou, não é que o Santos tem um time ruim em matéria de material humano, de material futebolístico humano, mas eu acho que é muito. Assim, não é um elenco para ser campeão, mas não é um elenco para estar nesse nível também. Então, eu sou um cara, costumo ser um cara bastante esperançoso nesse sentido, de que essa mudança do treinador vai ser o bastante para fazer com que esse elenco renda o que ele pode render. Ele está muito abaixo do que ele pode render. Eu acho que ele pode render mais. E aí, essa é a grande questão, né? O próximo treinador vai fazer esse elenco render o que ele pode render. Ou pelo menos render o máximo, assim, para ficar acima de Chapecoense, Sport, América Mineiro, Juventude, Bahia, que seja. Essa é a grande pergunta. E os nomes que estão sendo muito ventilados são de Fábio Carille e Rogério Ceni. Segundo vários veículos de imprensa, tanto o Cuca quanto o Guto Ferreira foram descartados assim no primeiro momento. E, os focos foram Ceni e Carille. Alguns veículos dizem, assim, jornalistas dizem que o Carille já está meio que certo, vão mandar o projeto que o Santos faz com ele até hoje à noite ainda, e que seria para 2022. E aí outros, o Lucas Mussetti disse que o Ceni é prioridade, mas vai depender daquelas coisas que nós já discutimos, né? Se adequar à realidade financeira do Santos, ter mais ou menos autonomia, a questão de custo-benefício de um modo geral. Então, eu acho que, assim, meu palpite entre os dois é que vai acertar com o Carille. Para 2022 eu acho um pouco longo demais, assim, a menos que seja assim, tipo, que nem o de Guiz, assim, que não tem multa, mas duvido que você acerte até 2022 sem multa. E aí, eu acho que muita gente já está se mostrando aí com argumentos a favor do Carille, que o Carille não é de fato retranqueiro, que ele sabe armar um sistema defensivo seguro, mas que joga em transição. Então, seria uma boa opção nesse sentido. E aí, a outra opção seria o Rogério Ceni, que na verdade, a princípio, talvez seja a primeira opção. E o Rogério Ceni talvez pudesse ser um treinador que oferecesse mais a longo prazo. O Carille, ele conseguiu montar um Corinthians muito competitivo no primeiro turno do Brasileiro de 2017, que foi se colocar num quadro assim, é o melhor trabalho do Carille. Mas antes ele não estava assim, tão bem, mas estava bem, assim, paulista, né? Foi tranquilo. E aí o segundo turno também não foi um segundo turno brilhante, foi um segundo turno suficiente para ser campeão. Claro, se me falarem assim, ó, você pega o Carille e você vai fazer um primeiro turno excelente, segundo turno mais ou menos e vai ser campeão, é lógico que eu quero. Mas enfim, o Carille conseguiu fazer bem aquele trabalho com as peças que ele tinha. Eu não vou lembrar aqui o elenco do Corinthians, desculpa. Eu lembro que tinha o Jô e o Jô marcou gol na gente, porque costuma acontecer.
Mas muita gente está falando que o time do Santos tem mais potencial do que tinha o Corinthians do último trabalho do Carille, no qual ele foi demitido. Então, já não, assim, se me falassem, não sei, 3 meses atrás, assim, você tira o Diniz e põe o Carille, eu olharia com uma cara assim, tipo, não, melhor não, deixa o Diniz. Hoje, se me falarem assim, coloca o Carille e ele te garante aí um 10º lugar, eu penso, tá, eu acho que 10º lugar o Carille consegue, o que vier acima disso é lucro, mas beleza, não é tão ruim. O Ceni para mim, o que seria complicado é a relação que ele tem com os outros jogadores, porque aparentemente nos clubes que tem clubes grandes, né, grandes mesmo, que foi o Cruzeiro e o Flamengo, ele mesmo sendo campeão no Flamengo, ele não conseguiu se manter e não conseguiu fazer o time jogar. Então, não sei se o Rogério Ceni é o treinador para um momento tão delicado assim do time. Mas é um cara que, como eu já disse, assim, eu acho um profissional excelente, muito estudioso, do que dá para ver, assim, é aquele áudio lá do cara que vazou contra o Flamengo, quando ele estava no Flamengo ainda, que falou que ele acaba com o vestiário. E esse é o tipo de coisa que me preocupa, porque, como eu falei no vídeo do Diniz, o Diniz dá todos os indícios que é psicologicamente é, complicado aí de se conviver, né? Então, essas são as duas opções que nós temos. Eu acho que o Carille tende a montar um Santos que vai ficar na primeira divisão. Eu acho que o Ceni é uma aposta de mais risco. Eu acho que ele pode dar muito certo, que nem foi com o Fortaleza, porque, como eu falei nos outros vídeos, ele tem essa coisa de ser centralizador, de ser muito perfeccionista, pelo menos aparenta ser, e essa é uma diretoria que não coloca empecilho para o treinador fazer do jeito dele, até porque ela não parece se envolver muito nas questões do futebol. Então, talvez para um longo prazo o Ceni funcionasse muito bem, fizesse tudo funcionar melhor no futebol do Santos. Por outro lado, por essa questão de comportamento, de relacionamento que dá a entender que não funcione tão bem, talvez fosse um risco nesse time que está num momento tão difícil. Eu concordo com o Danilo em praticamente tudo que ele falou, e eu acho tem uma coisa interessante. Talvez o Ceni no lugar do Diniz, a galera não sinta tanto, sei lá, vou usar um termo aqui, a Paulo Cusice do Rogério Ceni, porque tá vindo do Diniz, que parece ser um cuzão, sabe? Então talvez isso o cara até ache menos, assim, falar assim, pô, o Ceni até que é de boa, sabe? Tipo, pode acontecer, não sei, eu não trabalhei com nenhum dos dois, tô falando pelo que a gente conhece da imprensa, pelo que passa, tal. Então, assim, pode ser, mas eu tô de acordo com o Danilo, o Ceni parece ser mais interessante para um projeto que entregar mais em longo prazo, só e eu acho que o Carille vai ter menos resistência interna, seja de diretores, comissão, comitê gestor, torcida, bababá. Porque o Carille já está há um bom tempo já, né? Ele saiu, foi para a Arábia, ficou um tempo lá, tá fora. E o Ceni, tipo, nunca saiu do Brasil, né? Então, tipo, o Ceni tá sempre em evidência, né? Tipo, treinador do São Paulo, treinador do Fortaleza, treinador do Cruzeiro, treinador do Fortaleza, treinador do Flamengo. E então, assim, ainda tem aquela coisa, né? Parece que o Rogério Ceni parou de jogar ontem pelo São Paulo, né? Mas não foi, faz tempo, mas parece que foi ontem. Então, assim, o que eu, Carlos, acho, eu concordo com o Danilo, que se 3 meses atrás alguém chegasse para mim e falasse o que você acha de tirar o Diniz e o Carille, eu não sei não, cara. Eu ia pensar, ia falar, cara, acho que não, tal. Mas hoje, trazer o Carille e o Carille conseguir dar uma segurança defensiva e uma transição rápida para o time do Santos, pode funcionar muito bem, que é uma coisa que a torcida tem cobrado muito, porque com o Cuca funcionava. O Santos fazia jogadas em velocidade, cara, e tanto o Soteldo quanto o Lucas Braga e Marinho deitaram e rolaram, se destacaram jogando nesse estilo. Então, é uma possibilidade. E são estilos de jogo completamente diferentes. O Carille é essa coisa de transição rápida, ele arruma a defesa, o time fica mais seguro. E o Rogério Ceni é um cara que propõe um pouco mais o jogo, ele tenta dar opções ali de variações e tal. Então, é diferente, não é a mesma coisa.
Pode funcionar os dois? Pode, cara. Não tem receita de bolo, só uma forma funciona. A gente tem o Guardiola, que é aquela coisa da posse de bola. A gente tem o Klopp, que é aquela coisa da intensidade absurda de roubar a bola no ataque e já sair massacrando. E a gente tem o Mourinho, que é colocar o ônibus na frente do gol e jogar em velocidade e contra-ataque. E os três são grandes técnicos do futebol mundial, sabe? Campeões, vitoriosos. Então, existem várias fórmulas para dar certo. Então, a gente não sabe. O meu palpite, Carlos, o Santos vai consultar o CN, saber do que ele vai querer, o que ele não vai querer, quanto que vai custar, se vai querer jogador, não sei o quê, bababá, bababá, e vai analisar o que o Carille está pedindo, porque eu acho que o Carille está pedindo menos, sabe? O Carille está chegando para mostrar serviço numa outra equipe e quer trabalhar com o Santos. Pelo que o Globo Esporte apurou, ele tem interesse de treinar o Santos, é uma equipe que interessa para ele. Então, vai ser daí pesar a relação custo-benefício, se o Rogério Ceni vai ser muito caro ou não, se o futebol de um ou de outro é mais propício para o momento, quem que atua melhor que os jogadores. E eu acho que tanto o Mazuco quanto a área de análise de desempenho do Santos vão trabalhar para mostrar o que os elencos têm de ponto forte, ponto fraco para cada um dos treinadores e o que encaixaria melhor, pelo menos é o que está sendo dito pela imprensa, e eu espero que sim, porque mostra mais profissionalismo por parte do Santos, sabe? Falar, ó, a gente está num momento ruim e a gente tem jogadores com essas características. Qual dos dois técnicos que vai se desempenhar melhor com esses jogadores, sabe? Sem a gente ter que inventar a roda, trazer 3, 4 caras, porque o Santos não tem dinheiro para trazer ninguém. É o que eu falei, talvez traga um ali que, esse cara tá sem contrato, então, eles emprestam porque ele é reserva, mas é homem de confiança do treinador, sabe? Então, pesar tudo isso para indicar. Então, o que eu acho? Vão consultar o Rogério, mas já tá com o Carille engatilhado. Rogério, tá muito alto, não sei o quê, blá, 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 já descarta e já não sei o Carille, sabe? Ou então, assim, não, agora tá perto, então vamos fazer uma análise mais aprofundada para ver qual dos dois que pode sair melhor. Eu tenho preferência? Não tenho, cara, de verdade. Eu não diria, assim, eu não tenho um que eu falo assim, eu prefiro esse, eu quero aquele. Mas vou ser bem honesto nesse momento de dizer o seguinte, cara, vai doer que eu vou falar, eu não gosto desse tipo de coisa, mas talvez o Carille seja melhor. Por quê? Acerta a defesa, o time sabe marcar, sabe jogar em velocidade, o Santos tem vários jogadores rápidos, tem o Matos, tem o Marinho, tem o Marcos Guilherme, tem o Lucas Braga, sabe? Tem o Pirani. Então, talvez funcione. E assim, jogando desse jeito, o Felipe Jonathan quase foi contratado pela Juventus. Jogando do jeito do Diniz, o Felipe Jonathan não joga nem na Série D. Sabe? Então, tipo, tem sinais, mas assim, eu não tenho preferência por um ou outro. Mas talvez, pelo momento, pelas coisas, o Carille seja um nome mais interessante. E aí a gente vai esperar. Hoje à noite tem reunião do conselho do Comitê de Gestão do Santos. Eles já vão debater essas possibilidades. Então, assim, pelo que foi apurado pelos veículos de imprensa, o Santos já está trabalhando para levar esses dois nomes já para o comitê de gestão para eles já fazerem a escolha hoje à noite. É para os caras já avaliarem, darem a palavra final e amanhã acertar, ou até de madrugada, já acertar o que tiver que acertar e anunciar o mais rápido possível, porque a ideia é que já contra o Bahia, esse treinador já esteja na beira do campo para começar a implementar o seu futebol o mais rápido possível, até porque, independente de qualquer um dos dois, vai mudar bastante as características do Santos. Porque o Diniz é muito particular, assim, é o dinizismo. E pouquíssimos treinadores aqui no Brasil jogam parecido com o Diniz. Às vezes joga, tem algumas características, mas não desse jeito ferrenho do Diniz. Então vamos esperar, cara. Vamos torcer para que o Santos faça a melhor escolha, que esse treinador chegue com esse gás, com esse conhecimento e a gente consiga trazer para dentro de campo aí um futebol mais tranquilo, mais seguro e, como disse o Danilo, a gente tem que ficar ali, cara, no máximo na frente dos 4 que vão ser rebaixados. Mas assim, cara, se a gente ficasse na frente dos 6, 7, para ter um pouquinho mais de gordura, sabe, um imprevisto, uma lesão, uma expulsão fora de hora com resultado ruim, sabe? Tem que ter uma gordura para queimar, porque não dá para depender do acaso e não dá para deixar para a última rodada, cara. Time que deixa para a última rodada é quase certo que vai rodar, cara. A maioria roda, cara. É um ou outro que na última rodada consegue uma vitória, uma combinação de resultado e escapa. Mas daí é aquela história que o Fantástico adora contar com os cavalinhos lá e fica feliz que aconteceu, porque daí rende audiência para eles. Só isso.
Então eu já tô assim, no momento em que o Carille já não me dá mais a repulsa que já me deu um dia. Eu vou falar que de cara eu preferiria o Ceni, pelo menos assim, num outro momento do Santos. Então possivelmente o Carille é a melhor opção. Eu costumo errar muito nesses nomes de treinador. Mas eu tô com o Carlos, é isso aí, que se é o Carille que vem aí arrume essa defesa. E assim, a gente tá gravando hoje, segunda-feira, 6h17. A chance desse vídeo estar defasado daqui a umas 3, 4 horas é muito grande, porque hoje é o dia da reunião e parece que existe muita urgência, isso é bom, tem uma urgência do Santos de ter esse treinador logo o mais rápido possível para que já trabalhe e já dirija o time contra o Bahia. Não vai fazer milagre, mas é aquela coisa de treinador novo, vai dar oportunidade para quem não estava tendo, talvez mude a maneira de conversar, talvez o Marinho volte, vai saber também. Então, fiquemos aí no aguardo e assim, aquilo que eu tinha falado já, né? Que a diretoria tem um plano em mente. É que não parece ter muito, se levar em consideração Carille e Ceni, que não, de cara não parecem ser estilos muito próximos de futebol. Mas se parar para pensar que nós estamos aqui discutindo e nós tivemos argumentos para defender qualquer um dos dois em relação à montagem de estrutura de time, de plano de jogo, talvez tenha aí uma certa lógica nisso que a diretoria está fazendo. Né? Então vou só torcer para que esse nome seja logo definido, que seja da melhor maneira para o Santos, principalmente, né? O treinador, claro, mas para o Santos principalmente, e que daqui a 19 rodadas nós estejamos aí bem tranquilos, bem calmos, sem passar nenhum tipo de apuro, que é só o que eu estou querendo nesse momento. Quero que eu estive desejando o campeonato inteiro e não tive até agora, então tomara que daqui para frente seja assim. É isso, galera. Então, vamos continuar torcendo para que o Santos vá melhor nesse segundo turno, sob o comando de quem seja. É aquilo que a gente falou quando o Diniz chegou. A partir do momento que o técnico é efetivado e é o técnico do Santos, a gente tá junto com o cara. Estamos fechado e vamos embora até onde dá. Que foi o caso do Diniz, né? A gente tá fechado até onde deu. Mas assim, vamos torcer para que dê certo, vamos torcer para que as coisas se encaminhem melhor, para a gente ter essa tranquilidade que a gente ensaiou até um pouquinho, mas depois despencou para a gente poder não ficar nesse sofrimento, correndo risco aí de cair para a Série B, que seria desastroso em vários sentidos, mas principalmente no administrativo financeiro. Galera, continue acompanhando o nosso trabalho, se inscreva no canal e tragam mais torcedores santistas aqui para acompanhar. E se você quiser ir além de só acompanhar o nosso canal e fazer parte dele, cara, tem um videozinho lá para você ser o menino de fora da vila. Assiste lá tem um formulário para preencher, é rapidinho, é só interesse. E vem bater um papo com a gente, cara. Aí, dando certo, as coisas casando, você vai estar agora do outro lado da telinha aí participando também. Um grande abraço. Isso aí, pessoal. Então, deixe seu like, compartilhe, deixe um comentário, diga aí o que você acha do Carille, o que você acha do Ceni, qual você prefere. E, bom, para cima deles, né? É isso. Abraço. Até mais.